Daí, pessoal, mais uma resolução. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da primeira parte, eles redistribuíram a quantidade de laranjas que cada um carregava dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6 para 5 para 4, respectivamente. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4 para 4 para 2, também respectivamente. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte? Bom, então eu vou fazer um esquema aqui, né, que vai mostrar o que foi feito nesse transporte aí dessas laranjas, tá? Então eu tenho essa viagem ou esse transporte de laranjas sendo feito em duas partes. Então aqui o transporte das laranjas, vou fazer um esquema aqui, ó. Então dividiu-se em dois trajetos. Na primeira parte eu tinha a proporção dada como 6 para 5 para 4. 6 para 5 para 4. Na segunda parte, 4 para 4 para 2. Estou tirando daqui, ó. E aqui a primeira. E essa divisão proporcional aí, ela é respectiva a José, Carlos e Paulo. Então aqui eu tenho José, Carlos e Paulo. Aqui também José, Carlos e Paulo. Tipo assim, José levou 6 laranjas, enquanto Carlos levou 5, enquanto Paulo levou 4. Mais ou menos isso. Se fossem aqui 4, 10, dá 15 laranjas. Se fossem 15 laranjas, ó, imagina nessa situação aqui, ó, 15 laranjas, eu teria 15. Eu teria 6 por José, 5 por Carlos e 4 por Paulo. Seria isso o significado desse 6 para 5 para 4. Cada grupo de 6 de José, Carlos leva 5 e Paulo leva 4. E o mesmo raciocínio se estabelece também no segundo trajeto. Ok? Bom, então vamos pensar assim, ó. No primeiro trajeto, José, ele está levando 6 laranjas de 15, né? Ou pelo menos 6 quinzeavos das laranjas, né? Se eu somar aqui, ó, 6 mais 5, 11 mais 4, 15. Então José está levando 6 partes das 15. Que eu posso simplificar isso, né? Vou simplificar por 2, por 3, dá 2 quintos. Melhor. Então José leva 2 quintos das laranjas. Aí me vem o Carlos, que leva 5 quinzeavos das laranjas. Tá aqui, ó. 5. Então 5 de 15. Também simplifico aí por 5, 1/3. E por último, aí eu tenho o José. Não, José já foi. O Paulo, né? E aí o Paulo tá aqui, ó. 4 de 15. E aí não tenho que simplificar. Ficou essa razão aí, 4 para 15. Ou 4 quinzeavos, na realidade. Bom, e agora eu vou para o segundo momento. No segundo momento, de novo, José, o Carlos e o Paulo. O José, no segundo momento, está levando 4
Mas de quantos? Bom, eu vou somar aqui, ó. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Então, o José está levando 4 de 10. 4 décimos. Que se eu simplifico por 2, obtenho 2 quintos. E aí eu concluo que o José, ele manteve o seu número de laranjas. Ele estava levando 2 quintos das laranjas e no segundo trajeto continua levando 2 quintos das laranjas, né? Claro que tem que pensar que o número de laranjas aqui, o número N de laranjas aqui, é o mesmo que aqui. Eles só redistribuíram elas entre si, tá? Mas o número é o mesmo. Então José está levando os mesmos 2 quintos. Vamos analisar o Carlos. O Carlos está levando 4 de 10. Está levando 4 décimos. Que também, né, mesma parte que Carlos, 2 quintos. Até porque os dois são 4 décimos, né? Os dois são 4 e 4, os dois levam a mesma coisa. Então 2 quintos também. E aí vamos analisar. O Carlos estava levando 1/3 das laranjas. E agora ele está levando 2 quintos das laranjas. Então será que ele aumentou ou será que ele diminuiu? Uma forma bem rápida de pensar isso é o seguinte. Olha só, eu posso dividir, né, 1/3 por 2 quintos e verificar o que dá mais. Ou então eu posso pensar assim também, ó. De 1 para 2, dobrou o numerador. De 3 para 5, não dobrou o denominador. Deveria ser 6 aqui. Então, para manter a mesma fração, eu teria que ter 2/6. Então, como em cima multiplicou por 2 e embaixo não chega a multiplicar por 2, multiplica por menos, significa então que essa fração aqui vai ser maior. E aí eu concluo que Carlos aumentou, né? Aqui ficou igual. O Carlos aumentou a sua quantidade de laranjas. Beleza? Bom, mas vamos supor que eu não tenha enxergado isso, professor. Bom, e pega e faz assim, ó. 1/3 divide 1 por 3. Isso vai dar 0,33333, dízima periódica. E divide também 2 por 5. 2 quintos. Isso vai dar 0,4. E aí 0,4 maior que 0,33. Portanto, lembrando que isso aqui era a primeira levada do Carlos. Isso aqui é Carlos. E essa aqui é a segunda, então na segunda está levando mais, realmente aumentou. Tem uma outra forma de ver que Carlos aumentou a sua quantidade. Bom, então a princípio já é o Carlos que teve sua aumentada, né? Porque se o José manteve, o Carlos aumentou, é porque o Paulo deve ter diminuído. Né? O Paulo deve ter diminuído a sua quantidade. Vamos conferir isso. Paulo está aqui, ó. 2 de 10. Simplificando por 2 é o mesmo que 1 quinto. E aí eu vou comparar 4 quintos, aliás 4 quinzeavos com 1 quinto. E aí vou perceber que aqui, dessa fração para essa, houve uma diminuição. Realmente Paulo diminuiu suas laranjas. Por quê? Porque o que acontece? 1 para 4 multiplica por 4. E 5 vezes 4 teria que dar 16. Então, como 15 aqui é menor que 16, para ser igual deveria ser 4 16avos. Como é 4 quinzeavos, aqui está menor, então é porque aqui eu tinha um maior valor. E ali passou para menos. Então aqui houve uma diminuição. Então Paulo diminuiu, como eu havia previsto, né? Diminuiu. Porque se um fica igual e o outro aumenta, porque o terceiro deve ter diminuído. Eu não entendo essas coisas que tu faz aí de ficar multiplicando por cima e por baixo, a mesma coisa, não entendi nada. Então tu vem aqui e faz assim pro Paulo. Divide 4 por 15, que é a primeira, e depois divide 1 por 5, que é a segunda. 4 por 15 não dá, 40, 0, daqui 3 não dá 2, 2 vezes 15, 30, me sobra 10. 10 invento 0, 100. 100 por 15 dá 6. 60, 30, dá 6. Vezes 5 dá 90. Vou continuar, vai dar 6, 6, 6, 6 isso, né?
dá uma dízima. E 1 por 5, 0, 0, 2 vezes 5, 10, 0,2. Então aqui eu tenho 0,26, arredondando para 0,27, aqui eu tenho 0,2. Então daqui para cá diminuiu, realmente diminuiu, confirmando, tá? Então uma outra forma de ver que Paulo diminuiu. Inclusive eu percebo que se Carlos foi o único que aumentou, e diz que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, então o Carlos aumentou justamente o que? 50 laranjas. Beleza? E essas 50 laranjas saíram da onde? Do Paulo. Por quê? Porque o José manteve o mesmo número. Então significa que o Paulo diminuiu 50 laranjas e passou para o Carlos. Foi isso que aconteceu. Tá? Bom, aí ele pergunta, então, a ordem, ou ainda, a quantidade de laranjas da segunda parte. Então vou pensar assim, ó. Ele quer saber, vou pegar como referência o Carlos, né? Então vou pensar assim, ó. O que aconteceu com o Carlos? Porque a informação que eu tenho é de laranjas a mais. Eu podia usar o Paulo, né? E usar 50 laranjas a menos também. Tá? Acho que o espaço aqui não vai ser suficiente para os dois. Vou fazer do Carlos aqui, ó. O que aconteceu com o Carlos? O Carlos, ele carregava 1/3 das laranjas. Então 1/3 de X laranjas, 1/3 do total. E aí ele teve no segundo trajeto 2/5. Esses 2/5, o que ele é? Ele é o que ele já tinha, 1/3 mais 50 laranjas, né? Então esse 2/5 aqui já é com aumento de 50. Então esse 2/5 de X é 1/3 do X mais 50 laranjas. Então isso que eu vou escrever aqui, ó. 1/3 de X mais 50 laranjas, ou seja, o que ele carregou no primeiro trajeto, mais 50, fecha o segundo trajeto, que é 2/5 de X. E aí vou calcular isso aí, né? Para calcular o valor do X, que é o total de laranjas. Acho que uma boa aqui é fazer o MMC. Mínimo múltiplo comum, que é 15. 15 divide por 3, 5. 5 vezes 1, 5, 5x. Mais 15 por 1, 15 vezes 50, 75, 750. 15 divide por 5, 3. 15 divide por 5, 3. 3 vezes 2, 6, 6x. Aí eu deixo 750 aqui. Faço a falsa passagem, 6x menos 5x. 6x menos 5x é x. X igual a 750 laranjas, que é o quê? Que é o total das laranjas. Aí no segundo trajeto eu tenho o quê? José, 2/5. Então 2/5 de 750. O Carlos, eu tenho 4/10, ou mesmo 2/5 também do total 750, igual, né? E o Paulo fica com o restante, 1/5 de 750. 2/5 de 750. E pensa, né? Se eu dividir 750 por 5, eu tenho 1/5. 750 por 5 dá 150. Como são 2/5, então eu multiplico por 2. Divido embaixo e multiplico em cima. 750 por 5 dá 150, vezes 2, 300. E aí o José está levando 300 laranjas. O Carlos é a mesma coisa, né? 1/5 é 150, vezes 2, 300. Também está levando 300 laranjas. Obviamente, então, o Paulo só pode ficar com 150, já que o total é 750. Então 750 divide por 5 para encontrar 1/5, vezes 1/5. Eu tenho 150 e fecha, né? 300 mais 300 mais 150 realmente dá o total de 750 laranjas. E aí então o carregamento respectivo da segunda parte do trajeto é 300, 300 e 150. 300, 300, 150, letra B. Ok? Eu poderia ter encontrado esse 750, sobrou um espaço bem diminuto aqui, mas espero que eu consiga
aqui fazer uma outra aplicação, tá? Isso tudo pro teu aproveitamento, né? Sempre a tua melhora de raciocínio em termos desses problemas aí. Então pensa comigo, assim como o Carlos aumentou 50 laranjas, eu posso pensar que o Paulo diminuiu essas 150 laranjas. Foi ele que passou as 50 laranjas pro Carlos, já que o José manteve os mesmos 2/5. Então pensa, eu poderia ter armado assim também, ó, que as laranjas do Paulo, tipo esse 4/5 aqui, ou aliás, 4/15 aqui, de x, se eu tirar 50, menos 50 laranjas, vai dar o mesmo que ele carregou na segunda parte, que é 1/5 de x. Então eu posso fazer o cálculo por aqui, né, a partir do Paulo. Então, de novo, 4/5, que era o que ele carregou, se eu tiro 50 laranjas, que foram as que foram passadas pro Carlos, eu tenho o que ele fica carregando na segunda parte, que é 1/5. E aí, faço MMC aqui também. Fica bem apertado aqui. 750 por 15 vai me dar 5 dá 50, né? Aqui vai dar MMC 15. 15 por 15, 1. Tô viajando. MMC 15. 15 por 15, 1. 1 vezes 4, 4. 4x. Menos 15 vezes 50, 750. Igual 15 por 5 dá 3x. E aí de novo, ó, 4x vem pra cá, menos 3x, vai pra lá, mais 750. E de novo, ó, x realmente é 750. Então teve um outro raciocínio aqui para calcular o total de laranja de 750. Ok? Então era isso. Forte abraço, bons estudos. Espero que tu tenha aproveitado. Mais uma vez, obrigado pela visita e até a próxima.